Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, boa noite. Mais um encontro, mais uma live, não é? Hoje são exatamente 7 de dezembro de 2020, estamos pontualmente às 19 horas. Hoje teremos um encontro super importante, né? Já fizemos, após as avaliações das eleições aqui no Brasil, no primeiro turno das eleições municipais. No segundo turno, não é? Fizemos agora recentemente, repito, no segundo turno com o cientista político Túlio Velho Barreto, da Fundagem. Agora nós estamos... Olá, Franciele, boa noite, minha querida. Aproveita, curte aí, dá uma curtida no coração e convida as pessoas através deste aviãozinho aí, tá? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos em plena segunda-feira, né? Mas como eu estava dizendo, nós fizemos uma avaliação das eleições no Brasil. No primeiro turno, no segundo turno, com o professor Thales de Castro, já está por aqui. Opa, já está pedindo para entrar, rápido, caramba, ele é fera nessa questão de Instagram aí, ó. Vamos recebê-lo aqui com muita honra, com muito prazer. Santos, Amaro, muito obrigado pela presença. Aproveitem, minha gente, e deem aquele likezinho no coração, né? E convidem as pessoas através desse aviãozinho aí. Sandra Alves, boa noite. Beatriz, Caroline, boa noite. Vamos convidar os amigos. Então, estamos recebendo agora, acabei de mandar o convite. Aliás, ele pediu para entrar na sala e eu recebi, né? O professor Thales de Castro. Boa noite, meu querido, tudo bem? Como é que vai, professor Luiz? Tudo tranquilo? Prazer muito grande. Prazer muito grande, olha. olha. Aqui, viu? Alegria. Eu estava Alegria nossa, eu estava incomodando a Simone, dizendo, será que ele lembra? Será que ele... Claro que eu lembro. Porque... Eu coloquei na agenda, estava já muito animado, né? Muito ansioso em nós termos essa conversa, que vai ser certamente muito rica, né? E muito provocante, né? Com reflexões. Com certeza. Veja bem, primeiro a gente faz aquele teste de conexão, de áudio, né? Eu quero que o senhor confirme para mim se esta música está chegando aí. Quinteto Armorial, gosta? Armorial, um clássico, com certeza. Demais, isso Pronto. É nossa herança, é nossa identidade. Exatamente, então já temos a garantia de que o áudio está bom, estou lhe vendo muito bem, está bem enquadrado, já temos aqui algumas presenças importantes, estudantes de ensino médio, professores, o professor Dr. Raul Manhães de Castro, lá de Lyon, está presente aqui. Professor. Maravilha. Todas as pessoas que entram, a gente pede para curtir, apertar o coraçãozinho, né? Que é para que o Instagram entenda, através do algoritmo, que aqui eles gostam, que o Instagram também gosta e valoriza a cultura e a produção de conhecimento. Ótimo. E tem um aviãozinho aí, eu faço isso sempre, tem um aviãozinho aí, ó, onde as pessoas podem convidar os seus seguidores. Então, convidem o máximo de gente possível para ouvir aqui o professor Dr. Thales de Castro. Mas antes, eu quero fazer uma breve apresentação do amigo. Primeiro, ter a honra de dizer que sou um ouvinte assíduo seu na Rádio CBN há muitos anos. Thales de Castro e Aldo Vilela. Eu sempre estou ali sintonizado. É verdade. A gente bate bola já há muitos anos, é verdade. Há muitos anos. Excelente as suas entradas. Assim, eu adoro. Pena que às vezes coincide de eu estar dando aula e eu perco em algumas ocasiões. Mas, minha gente, nós estamos aqui com um bacharel e mestre em Relações Internacionais pela Indiana University, nos Estados Unidos. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, pela UFPE, cônsul da República de Malta, aqui em Recife, coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica e comentarista da Rádio CBN. Então, nós temos a honra, o privilégio de receber aqui o professor, o doutor Thales de Castro. Eu quero agradecer imensamente a doutor Raul por ter me apresentado a Simone e a Simone por ter feito o contato com o doutor Thales. Meu querido, saudação inicial, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. É uma alegria estarmos aí trocando ideias, né? Nos enriquecendo mutuamente através da reflexão muito positiva. Quero também agradecer minha irmã Simone. Eu não sei se ela já entrou, mas mando um beijo para ela, porque ela construiu essa ponte envolvendo também o professor Raul, que eu tenho também muito carinho. Então, é bom que nós estejamos juntos nessa noite para nós trocarmos ideias. E aí eu não acho que vamos fazer aqui uma palestra, uma conferência, vamos ter uma conversa, é um bate-papo
onde todos os internautas, todos podem provocar, fazer perguntas, e a gente fazer realmente uma interação muito frutífera, né, a partir desse tema, né? O que é que muda na geopolítica mundial após a vitória deflagrada de Joe Biden? Quais são as relações bilaterais, quais são as importâncias para as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos e qual é o impacto disso no mundo? Então, acho que isso aí a gente tem um prato cheio para povoar de reflexões nessa nossa conversa. E estou à disposição, viu? Você comande Com certeza. e eu aceito e a gente vai batendo bola. Ó, Simone, Maravilha, maravilha. Tá certo. Olha, eu quero deixar claro aqui para as pessoas que estão chegando e para o amigo dizendo o seguinte: olha, a gente geralmente deixa o convidado bem à vontade, faz algumas digamos assim, algumas provocações, certo, mas a gente faz uma parada pontual importante na primeira metade, que é justamente para fazer os agradecimentos e dar algumas orientações. Todo final de live, professor, a gente faz sorteio de livros. Ah, que maravilha. Aqui a gente sorteia cultura. Temos aqui, graças a Deus, um apoio importante da Academia Pernambucana de Ciências, do doutor Raul, doutor Aleixo, de muitos profissionais importantes aqui do Estado. E, enfim, nós temos a intenção de atrair o jovem do ensino médio, né, o estudante do interior, da região metropolitana, para que ele possa debater esses temas numa linguagem que seja fácil para ele, mesmo que o tema seja complexo, mas que ele possa adentrar, participar, e aproveitem para fazer perguntas, deixem seus comentários, seus posicionamentos aí nessa caixinha aí que tem uma interrogação. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para o professor, doutor Tales, mas eu fiquei curioso, eu gostaria que o senhor esclarecesse para os estudantes que estão aí. O senhor é cônsul de Malta aqui em Recife? Exato. Qual a diferença entre consulado, entre embaixada, e como é ser cônsul de um país como Malta, que é um país dos mais bonitos da Europa, uma coisa linda, né? Pois é, olha, é um prazer muito grande. Malta é um país da União Europeia. Primeira observação, ela entra na União Europeia em 2004, ela entra na zona do euro em 2008, ela integra a chamada área Schengen. A área Schengen é aquela área de livre circulação de pessoas, né, e de uma harmonização de mesma política consular. E em 2010, portanto, há 10 anos, inclusive 10 anos agora, nesse mês de dezembro, estamos celebrando aí o primeiro decênio, né, a primeira década aí dessa honrosa missão diplomática que é representar Malta aqui no Nordeste. Malta possui apenas 2 consulados, um consulado geral em São Paulo e um consulado aqui em Recife. O nosso papel é regido pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963. E o que é que esse diploma legal estabelece? Ele estabelece que nós façamos a construção de pontes, né? Que nós promovamos Malta aqui no Nordeste do Brasil e que Malta realmente possa colocar o Brasil em termos de prioridade na agenda bilateral. Ao mesmo tempo, nós também fazemos o caminho inverso, ou seja, nós colocamos o Nordeste do Brasil em Malta. Então a gente faz esse bate-bola, né, essa dualidade na função diplomática que nós temos a honra de exercer. E é interessante mencionar que nós também prestamos assistência aos cidadãos e cidadãs maltesas aqui na região. O nosso papel também é prestar essa assessoria, esse apoio, para que a comunidade maltesa se sinta muito bem protegida, porque essa é uma das funções da representação diplomático-consular. Então a gente faz essa dinâmica. E eu salientaria uma última missão nossa, né, que está prevista nessa Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 63, que é a promoção de negócios, promoção de investimentos, promoção do que a gente chama de diplomacia econômica. Então a gente também gosta de trazer empresas brasileiras querendo naturalmente entrar no circuito europeu via de Malta e naturalmente Malta buscando o Brasil como um nicho de exportação, de intercâmbio comercial e por aí vai. Então a gente faz realmente essa ponte. E é uma função muito bonita, já que eu mergulho nessa área internacional, porque aquilo que a gente lê teoricamente nos livros, a gente consegue passar para o aluno de maneira prática aquilo que acontece. Então, Luiz, é interessante porque a gente que é docente, né, a gente que gosta do que faz na perspectiva do magistério, a gente une a teoria com a prática. Então, quando eu falo sobre aspectos internacionais, eu às vezes trago uma história concreta de uma vivência que nós
tivemos oportunidade de tê-la para que o aluno, para que a aluna, para que nessas conferências que nós fazemos, possam todos eles entender o papel e a importância da diplomacia. A diplomacia é o canal oficial de diálogo, né, de interlocução entre dois estados soberanos. É verdade que também existe a diplomacia, que a gente chama de diplomacia multilateral, que é aquela diplomacia de um estado soberano, no caso do Brasil, por exemplo, com relação a organismos internacionais. Por exemplo, a missão do Brasil junto à ONU em Nova York, a missão do Brasil junto à OEA em Washington, a missão do Brasil junto à Unesco em Paris. Então, todas essas entidades são organismos multilaterais que ali você tem uma figura geométrica ampla com vários países, né, que fazem uma interação muito frutífera. Mas, in a nutshell, né, como a gente diz em inglês, sendo bem sintético, o objetivo é uma missão árdua, mas muito feliz, muito sublime, muito preciosa, e que a gente que ama a docência, ama o magistério, a gente consegue trazer teoria com prática e a gente segue trazendo, digamos assim, experiências vivenciais, não só aquilo que a gente vê nos livros, para aqueles ou aquelas que estão conosco em sala de aula e nos mais diversos ambientes. Que maravilha, belíssima introdução. Agora vamos de Malta para a geopolítica mundial. Vamos. Depois dessa vitória de Joe Biden, uma vitória muito, muito controversa, porque Trump não queria aceitar a derrota, não queria entregar o cargo, não queria repassar as informações, mas enfim, parece que a transição está acontecendo. E como é que fica, professor, o mundo e o Brasil dentro desse contexto ou dentro dessa concertação internacional? Interessante, Luiz, porque a gente que lida com relações internacionais, com ciência política, quando a gente está estudando a área internacional, eu acho que a grande dificuldade que nós temos é utilizar ferramentas para a gente analisar o que acontece nesse cenário internacional em termos de ferramenta de análise única, né? Então, a gente usa esses compartimentos históricos de longo prazo como sendo uma ferramenta para que a gente conheça melhor o cenário internacional e possa manuseá-lo para que a gente torne esse cenário internacional mais inteligível. Então, o que acontece? Se nós formos recortar o tempo histórico recente, né, através desses compartimentos, a gente vai ter algumas datas maiúsculas, né, que precisam ser pontuadas para análise do internacionalista. E eu começaria colocando aí, naturalmente, o ano de 1945. Por quê? Não só porque nós vamos ter a primeira e até então única experiência nuclear, que vai ser Hiroshima e Nagasaki, nós vamos ter o final da Segunda Guerra Mundial, onde o projeto nazi-fascista vai ser enterrado, né? Os vitoriosos, a União Soviética e os Estados Unidos vão criar uma nova engenharia de poder, um novo sistema internacional, e ali você vai ter, entre 1945 até 1991, a Guerra Fria, tão conhecida, tão falada, né? Então esse compartimento de aproximadamente 45 anos, ele vai gerar uma situação de que a gente entendia o cenário internacional através de dois polos de poder. Daí a gente chama a Guerra Fria como sendo uma bipolarização, né? Bipolaridade. E nessa perspectiva, esse longue durée, como dizem os franceses, ela termina com a dissolução da União Soviética, né? A queda da União Soviética em dezembro de 91. Na verdade, a queda da União Soviética ela não é um momento político histórico estanque, ela não acontece como uma varinha mágica, né? Ela acontece desde os soluços anteriores, em 1989, que fora a queda do Muro de Berlim. E aí, em 90, nós vamos ter a reunificação da Alemanha, que simbolicamente mostrava uma tentativa de reintegração do mundo, né, dividido em dois grandes polos. E a gente vai ter também, em 90, uma tentativa de golpe na União Soviética, não é? Boris Yeltsin vai sair vitorioso dessa tentativa de golpe e vai ser eleito o próximo chefe do Partido Comunista, que depois seria naturalmente seu presidente. Então você vai ter 89, 90, 91, janeiro, Guerra do Golfo, né? E aí, naturalmente, vamos ter a dissolução da União Soviética. Então, a partir de 91, eu diria que de 91 até 2020, tá? 91 até 2020, nós vamos ter um cenário de unipolaridade, né?
esse cenário de 91 até 2020, ele, na verdade, mostra uma superpotência solitária centrada nos Estados Unidos, em que você vai tendo gradativamente as transformações sistêmicas, sobretudo depois do 11 de setembro de 2001. Né? O que acontece no 11 de setembro de 2001 vai ser um abalo, né? Nesse edifício, né? Nesse poderio norte-americano, com o ataque às Torres Gêmeas. Então ali você vai ter um primeiro abalo dessa hegemonia americana, né? Unipolar, e isso vai ser o prenúncio do que iria acontecer mais à frente. E aí chegamos em 2020. 2020, ano de eleição nos Estados Unidos, 2020, pandemia horrorosa, distanciamento social, hecatombe aí de mortandade, né? E aí, a partir de 2020, a nossa análise é que nós estamos iniciando um novo ciclo, né? Em várias teorias das relações internacionais, em várias análises geopolíticas, o ano 2020 marca um novo momento. Um novo momento onde não mais teremos um cenário que fora de 91 a 2020, que vai ser um cenário unipolar, né? Agora nós estamos diante de uma situação de um novo condomínio de poder. Esse novo condomínio de poder, na verdade, marca... Meu querido Márcio entrou por aí, meu vizinho aqui do edifício. Um abraço, Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Exato. Então, esse novo condomínio de poder, ele marca uma situação onde vai ter uma rivalidade crescente entre essas duas novas fontes de poder. E aí estamos falando da China, estamos falando dos Estados Unidos, que conservam, em grande medida, o seu poderio anterior, mas só que agora tem um nível de rivalização tamanho da China, que aí nós não podemos dizer mais que o mundo pós-2020 é um mundo unipolar. O mundo pós-2020 é um mundo bipolar. E eu falo muito na CBN, dizendo que esse mundo, esse cenário novo, né, que se descortina, é um cenário de uma nova guerra quente. Ela não é uma guerra fria, ela é uma guerra quente. E esse cenário mostra realmente essa rivalidade sino-americana, né, entre China e Estados Unidos, que daí é que eu retomo para responder a tua pergunta, Luiz, que é a perspectiva do impacto de Joe Biden, né? Ele fora vice-presidente da gestão Obama nos 2 mandatos e agora alçou a sua eleição. Ele tem como vice uma jovem senadora pelo estado da Califórnia, a Kamala Harris, que ela foi também procuradora-geral desse mesmo estado da Califórnia, né? A Califórnia é um estado muito rico, é um estado com maior densidade demográfica, o maior PIB dos Estados Unidos está na Califórnia, né? Então, ele trouxe uma mulher para a chapa, é a primeira vez que vai ter uma mulher compondo chapa presidencial, né? Joe Biden é o mais velho presidente eleito na história americana, desde Washington, em 1787, não é? Embora Washington for eleito somente em 1789, né? E ela compõe essa chapa, né? Trazendo aí Biden, que é da costa leste, Kamala Harris, mulher jovem da costa oeste, né? Califórnia, costa do Pacífico, e ele do lado de lá. Então ele fez uma composição bem interessante. E Joe Biden entende que nesse novo mundo, nessa nova geopolítica, os Estados Unidos devem repensar o seu papel, né? Eu acho que a primeira tônica que a gente faz com a interpretação com o ex-vice-presidente Joe Biden, agora presidente eleito, é o fato de que realmente os Estados Unidos precisam redesenhar o seu engajamento no mundo, né? É como se nós chegássemos a um ponto, Luiz, onde a gente fosse para o divã, né? A gente fosse fazer uma consulta terapêutica no psicólogo, no psiquiatra, e a gente sentasse ali e fizesse uma autocrítica, uma avaliação, quem nós somos, para onde nós vamos. É mais ou menos esse o momento norte-americano. Eles estão no divã, né? Eles estão reavaliando seus papéis, os seus dilemas, os seus engajamentos. E a vitória, como você falou muito bem, controversa, né? Porque, enfim, está numa batalha judicial, mas Trump tem perdido em vários estados a partir dessa batalha judicial, né? Indicando realmente que Biden fora eleito presidente. Ele vai assumir com 78 anos, ele completou 78 anos agora em novembro, né? Então ele assume com 78 e termina o mandato com 82. O mais velho mandatário presidente já eleito. Mas o mais velho anterior a ele era Reagan, né? Mas Reagan não tinha 78 quando for eleito, né? Então, ele entende que os Estados Unidos devem repensar seu papel, devem ter uma postura diferente com relação à imigração, devem olhar, digamos assim, para a China numa perspectiva não de
de um confronto direto, mas numa perspectiva de diálogo, né? De trazer a China para um jogo mais diplomático e mais jurídico, menos com relação à imputação de força. Então eu diria, Luiz, que nos primeiros momentos, aí para a gente trazer essas perspectivas, eu acho que esse é o macro desenho, né, da geopolítica no governo Biden, que ainda não começou. Ele já está começando a fazer a nomeação de seus ministros de Estado, inclusive ele nomeou hoje um ministro que vai ocupar o Ministério da Saúde, né, que é um filho de imigrantes mexicanos, embora nascido nos Estados Unidos, que é o Xavier Becerra. Ele é também do estado lá da Califórnia, e o Xavier Becerra vai ser o ministro da Saúde. E o próprio Biden escolheu também o Dr. Fauci para ser o chefe encarregado da questão da gestão da Covid-19. Então, muita coisa mudou. É como se fizéssemos a mudança de sinal, né? Então, o que era prioridade para Trump, com Biden vai ser o sinal trocado. Então, para tudo, desde temáticas sociais, imigração, terrorismo, guerra, questões ecológicas, não, tudo que Trump defendia, ele vai fazer uma mudança substancial de sinal. Então, essa é a nova geoeconomia, a nova conjuntura geopolítica de Biden eleito presidente, que vai tomar posse no dia 20 de janeiro do ano que vem. Certo. Professor, eu quero mais uma vez lhe fazer uma provocação, porque antes de entrarmos no Brasil, o senhor falou em guerra quente com a China. Eu gostaria que o senhor destrinchasse o que significa essa guerra quente. Pois não, boa pergunta. Essa expressão que nós usamos, guerra quente, ela é em alusão à Guerra Fria, né? A Guerra Fria que foi de 45 a 91, que eu falei agora há pouco, né? Aquela rivalidade entre a União Soviética, defendendo o marxismo-leninismo, e os Estados Unidos defendendo o capitalismo liberal, democrático, digamos assim, né? Aquele momento ali de 45 anos de rivalidade. Na nova Guerra Quente, né, que eu chamo, a perspectiva é de que, se nós observarmos bem, entre União Soviética e Estados Unidos, nesses 45 anos, nunca houve um embate direto, né? A não ser durante alguns dias no mês de outubro de 1962. Ali, nós tivemos a chamada crise dos mísseis de Cuba. Ali, os Estados Unidos chegaram, junto com o jovem presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, do lado de lá, a uma possibilidade bem concreta e bem imediata, quase já materializada numa guerra entre as duas superpotências, né? Então, tirando esse momento, de poucos dias ali, em outubro de 1962, os dois players, né, Estados Unidos e União Soviética, nunca entraram num tamanho grau de animosidade que pudesse atingir naturalmente uma perspectiva de guerra. Então, é por isso que a gente diz que esse momento foi um momento de Guerra Fria, porque as batalhas, as guerras civis eram travadas por procuração. Vamos aí, por exemplo, para a África, no caso especificamente Angola. No caso de Angola, um país independente em 1975, né, novembro de 75, portanto há 45 anos atrás, você vai ter, logo depois da independência, o seu primeiro presidente, que vai ser o Agostinho Neto. E Agostinho Neto, ele começa a presidência em 75, ele conclui a presidência em 79, através de um golpe de Estado, você tem o Zé Eduardo Santos até, que fica no poder de 1979 até 2016. Pois bem, nesse período todo, Angola viveu quase que uma guerra civil até a decretação da paz, né? Isso há mais ou menos uma década e meia. E aí você tinha o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, de orientação marxista, e você tinha a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, que era retroalimentada e financiada pelo Bloco Liberal Capitalista Ocidental dos Estados Unidos. Então, o que acontece? No caso de Angola, que é bem emblemático para muitos outros países no mundo, as duas superpotências não entraram em choque diretamente. Elas retroalimentavam, retrofinanciavam esses grupos guerrilheiros, paramilitares, de liberação nacional e por aí vai, e eles digladiavam entre si e causavam todos esses conflitos aí na periferia e por procuração. E aí é que a gente chega na perspectiva de que eu acho que nessa nova guerra quente, a possibilidade de China e Estados Unidos entrarem numa situação de maior animosidade é muito maior, né? É muito maior porque o projeto chinês hegemônico é um projeto diferente. É um projeto mais de longo prazo, um projeto mais paciente, ele é mais frio, ele é mais calculista, ele é mais geopoliticamente arraigado, né? E calculado. Dizem que eles trabalham com 25 anos, né? 25, 50 anos de planejamento e geração após geração, caso algum líder
boa, eles vão colocando em prática aquele plano, né? Mas eu gostaria, nas suas considerações, que o senhor colocasse aí a preocupação real de uma guerra militar, se poderia acontecer. Eu digo assim porque os Estados Unidos está prestes a perder a hegemonia econômica do mundo, né? Os especialistas falam em daqui a 2030, a China já ultrapassa, já o 5G já está na mão da China aí, competindo no mundo inteiro, e o Brasil está dentro desse conflito de interesses. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais a respeito disso. Se há possibilidade de os Estados Unidos, na iminência de perderem essa hegemonia, partirem para algo mais drástico, independente de ser democrata ou republicano. A expressão hegemonia é uma expressão muito importante para nós que somos de ciência política, né, de relações internacionais. Hegemonia a gente define como sendo exercício de poder mundial em escala global por um ou mais atores, um ou mais estados. Então, é um exercício de poder mundial, não é um poder regional, não são interesses localizados, são exercícios práticos mundiais. E para se ter hegemonia, é necessário que a gente tenha a junção de duas coisas: soft power com hard power. O soft power, o que é? Soft power, poder brando, né, digamos assim, é a capacidade de influenciar corações e mentes. É a capacidade de nós ligarmos o rádio na FM e buscarmos escutar músicas em língua inglesa. É irmos para o cinema e preferirmos os filmes legendados, né? E estarmos atentos, fazemos até bolão e aposta quem vai ganhar o Oscar de melhor filme. E por aí vai. Então isso aí é um soft power americano, né? É a Coca-Cola, é o imperialismo cultural, é o shopping center, American Way of Life, por aí vai. Então esse é o soft power. E só consegue ter tamanho poderio de influenciar corações e mentes aquele estado que atingiu esse apogeu, que é o apogeu do soft power, né? Então a gente vê marcas americanas, a gente vê ícones americanos, a gente vê a língua inglesa, a gente vê, enfim, as simbologias todas, né? A maçã americana, que no caso seria aí a Apple, que é uma empresa que vale $1 trilhão, por aí vai. Então isso é o soft power. O hard power é o poder duro, é o poder militar, é o poder político, é o poder econômico, é o poder de você incisivamente, não é, trazer a atenção e obediência de vários outros estados. Ou seja, produzir aquilo que Foucault chamou de corpos dóceis. Você está produzindo corpos dóceis para obediência total. Então, no caso da China, ela já tem esse hard power, né? A expectativa é que na virada desse 2021, o PIB chinês ultrapasse o PIB americano, em razão da pandemia, etc., mas numa metodologia de cálculo do PIB, que é a metodologia pela paridade do poder de compra. Pelo câmbio nominal, acho que o PIB chinês ainda não ultrapassa o americano, não. Mas pela paridade do poder de compra, ultrapassa. O fato é, a China já tem um hard power. Ela já tem hegemonia no campo do hard power. O que é que ela falta? Ela falta, naturalmente, exercer o fascínio, né? A catequese de mentes, de alma, de corações, de pessoas ligarem em música chinesa, em terem a culinária, a arquitetura, os valores, as datas nacionais chinesas como sendo datas maiúsculas, não é? Então isso a língua, né? É por a língua, cultura, instituições, culinária, gastronomia, arquitetura, não é? História, ícones. Então isso tudo é muito carente. A gente vai para o Brasil e vê a Avenida Presidente Kennedy, aqui em Olinda, a gente vê a Avenida Presidente Roosevelt, a gente vê ícones americanos, Presidente Wilson, né? Então a gente vê ícones americanos. Isso é soft power. A gente não vê presidente Xi Jinping, a gente não vê presidente... Então a China, ela está fazendo uma construção muito delicada, cautelosa de longo prazo. Eita, minha esposa acabou de entrar. Que maravilha. Beijo, amor. Raquel entrou ali. Seja bem-vinda. Exatamente aqui. E ela está aqui na sala do lado, mas estamos aqui conectados aqui pela internet. Então, é isso. Então, o que é que a China precisa construir? Ela está construindo a perspectiva de um soft power que faça com que os seus ideais, os alemães chamam de Weltanschauung, né, a sua visão de mundo possa ser externada para todos. Então, e a China está trabalhando nisso aí, sobretudo Edgar Farias, grande amigo, irmão, felicidades, prazer grande. Então a China está construindo essa perspectiva através de um projeto de longo prazo que é o do soft power. E esse soft power, ela costura, sobretudo, utilizando os seus institutos Confúcio, que é o ensino da língua mandarim, o ensino da língua chinesa,
Porque à medida que você estuda uma língua, você também é inexoravelmente bombardeado por fatores culturais. Então você não só aprende a língua, você aprende a língua, a cultura, a história e, sobretudo, os valores. Fantástico, fantástico. Professor, são 19 horas e 30 minutos. Eu gostaria de saber se o senhor tem aí do seu lado uma canequinha com água. Verifique aí. Eu percebi que o senhor deu uma... Logo no começo, se o senhor quiser se ausentar para pegar um copo d'água, uma canequinha, fique à vontade, viu? Porque eu percebi que logo no começo o senhor tossiu um pouquinho e é importante refrescar a garganta. Então é o tempo que você vai fazendo um introito, vai fazendo a provocação e eu volto em exatamente, bote aí, 25 segundos. E aí vocês ficam vendo aqui os meus livros aqui atrás. Chego já. Com certeza. Fica à vontade. Minha gente, nós estamos conversando com o professor Dr. Thales Castro, tá? Que é da Universidade Católica de Pernambuco. Ele é bacharel e mestre em Relações Internacionais. Resumindo, ele também é comentarista da Rádio CBN. Eu sou um ouvinte, um assíduo ouvinte dos comentários do professor Thales. E nós estamos fazendo aqui uma avaliação dos Estados Unidos, do papel dos Estados Unidos no mundo a partir da eleição de Biden. Para quem chegou agora, eu quero dizer que eu estou anotando o nome de vocês, que ao final da live todos irão concorrer, as pessoas que estão aqui, a mais livros e a mais canecas Marias de History, mas eu quero pedir que prestem bastante atenção nas informações, na aula espetacular que o professor está dando aqui para a gente. O professor Thales, ele está, inclusive, mastigando, traduzindo ao máximo, a pedido meu, inclusive, porque aqui nós temos professores, nós temos escritores, nós temos cientistas, mas também nós temos jovens estudantes do ensino médio e fundamental, e aí ele está transitando aí, ó, falando numa linguagem palatável, simples, para todo mundo entender o que está acontecendo a nível global. Depois da eleição nos Estados Unidos, muita coisa vai mudar, pode mudar, inclusive um jovem estudante aí de escada, chamado Flávio José, ele pergunta, ao mesmo tempo ele quase que deseja, tomara que esses ventos de mudança cheguem no Brasil. Agora vamos entrar aqui na América do Sul, aqui mais pertinho. Eu estou falando de América do Sul porque eu gostaria de saber, professor, antes mesmo, tem aí o professor Sérgio Bezerra, que é geógrafo, também pesquisador, por que que os Estados Unidos interferem tanto na política dos demais países aqui na América Latina? O que é que diz a ONU a respeito disso? Os tratados internacionais. Eu pergunto isso porque quando ocorre eleições nos Estados Unidos, ninguém se mete, a OEA não interfere, eles mandam até observadores, mas ninguém fica fazendo críticas ou, digamos assim, pedindo recontagem de votos, questionando. O tempo todo, Venezuela, diversos outros países aqui da região sofrem interferência norte-americana. Por que que isso ocorre? E se mudamos, veja bem, se houver uma mudança de eixo de poder dos Estados Unidos para a China, será que essa política, essas intervenções podem continuar? Essa é uma pergunta muito interessante essa. Professor, perdão. Olha, não sei se dá para o senhor anotar aí essa perguntinha, mas veja bem. Sim. Eu acho que o professor Raul deixou uma provocação. Eu esqueci de abrir a caixinha de perguntas, porque geralmente as pessoas estão colocando aí nome, escola e série, que é para concorrerem a livros no final. Mas aqui o Flávio está perguntando. O senhor acha que Biden no poder, a relação com os Estados Unidos e China vai melhorar? Eu acho que os comentários que foram feitos já foram bem esclarecedores. O professor Sérgio Bezerra, aqui de Jaboatão, existe mesmo o termo globalismo? Se sim, qual seria real a concepção? Me desculpa aí, professor. Vou lhe encher de perguntas, viu? Vamos trazer. Deixa eu ver se eu trago mais um aqui. Não sei se o professor... Aqui, a Beatriz Caroline, do Cabo de Santo Agostinho. O eurocentrismo perderia espaço? 3 por enquanto, depois a gente abre para mais. E aí, vamos lá. Se der para entrar a questão da interferência nos outros países, eu acho interessante, né? Vamos lá, vamos começar por essa. Vamos lá. Todo Estado, né, todo país que cruza a linha, que a gente chama de linha
da hegemonia, toda vez que o Estado acumula tamanho poder no sentido simbólico, no sentido político, militar, etc, 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 e ele cruza essa linha, esse país vai agir de maneira arrogante, de maneira interventiva, de maneira abrupta, de maneira a violar os direitos de outros países. Isso é uma condição muito repetitiva na história. Nesse compartimento histórico que estamos vivendo, de final do século XX, início do século XXI, os Estados Unidos têm esse apogeu. Mas não nos esqueçamos, nem nos decepcionemos, porque no século XIX, esse poderio interventor, interveniente, abelhudo, pertencia à Inglaterra. Né? A Inglaterra, de fato, fazia a mesma coisa. Não é? Se a gente for estudar a história do Brasil, a gente vai ver o Bill Aberdeen. O que foi o Bill Aberdeen? Foi uma legislação britânica, uma legislação doméstica britânica, que estabeleceu o princípio de extraterritorialidade universal. Significa dizer que, se a Marinha Britânica pegasse qualquer navio negreiro, sobretudo no Atlântico Sul, com víveres humanos, né, haveria naturalmente dessa embarcação ser apreendida e os escravos, os cativos, seriam naturalmente entregues para a liberdade. Então, veja, uma lei interna tendo aplicação universal. Isso é típico de arrogância de países hegemônicos. Vamos voltar mais para trás? Vamos aí falar de Portugal e Espanha? Portugal e Espanha, a coroa lusitana e a coroa espanhola, em 1494, simplesmente tiveram a pachorra, a arrogância, a prepotência de dividir o mundo em dois. Isso, para mim, é uma arrogância interventiva de maneira absurda. O que é que eu estou falando? Eu estou falando do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas de 1494 divide o mundo em dois. Então, só tem a capacidade e o poderio político simbólico de fazer isso aquele país que atingiu esse estofo. Então, o que acontece é que os Estados Unidos estão reproduzindo padrões que são naturais, típicos de hegemonia. E não, de fato, estejam enganados, e anotem aí no caderninho, porque a partir desse ano para frente, cada vez mais o projeto hegemônico chinês, que é uma realidade material, vai agir da mesma maneira. Vai agir da mesma maneira como já está fazendo. Sobretudo construindo ilhas artificiais no Mar do Sul da China para que expanda a sua rota marítima naquele eixo ali do Mar do Sul da China e, naturalmente, tenha a maior capacidade de maritimidade com o seu eixo de navegação. Então, o que acontece é que não existe hegemonia dócil, não existe hegemonia inocente, não existe país que cruze a linha de hegemonia e vai respeitar direito internacional. Isso não existe. Isso é ingenuidade. Então, o que acontece é que a gente critica o país que está agora no apogeu, que está no momento de transição, que são os Estados Unidos, mas que outros tantos assim o fizeram. Veja no caso de Napoleão Bonaparte, o grande revolucionário que colocou a Europa de cabeça para baixo, invadiu todo o mundo. Né? Inclusive, a vinda da família real portuguesa em 1808 se deu a partir de uma invasão bélica das tropas napoleônicas que acaba chegando em Portugal. E a família real vai ser transplantada em 1808 para o Brasil. Né? Veja a campanha de Napoleão no Egito, quando ele vai naturalmente confrontar com as forças britânicas, e a derrota dele em Waterloo vai ser a emergência desse poderio hegemônico francês com Napoleão e o seu declínio muito rápido. Então não adianta. Quem quer que cruze a linha da hegemonia vai agir da mesma maneira. E o direito internacional se torna absolutamente... Alessandra Nilo, um beijo no coração, gosto muito de você. Então, quem cruza a linha de hegemonia vai agir da mesma maneira, arrogante, belicosa, interveniente, e que vai rasgar e colocar no cesto da história o direito internacional público. Essa que é a verdade. E eu estou falando isso sem raiva, viu? É porque eu amo tanto que eu falo. Se empolgou, né? Quem me conhece mas sabe assim, que eu falo assim mesmo. Não, tranquilo. Eu fiz essa pergunta porque eu não conheço aqui na região, apesar do Brasil ser o gigante, né? O grande gigante aqui da América do Sul, dele ter trabalhado dentro dessa perspectiva, né? De exercer essa hegemonia. Mas se o senhor tiver alguma informação a respeito, me corrija. Eu estou falando do Brasil aqui, né? Mas assim, agradecer a presença dos professores João Mendes, do doutor Francisco Machado, que está presente aqui entre nós, de todo mundo que entrou até agora, muito obrigado.
e vamos continuar ouvindo o professor. O senhor lembra das outras provocações? Lembro, sim. Até guerra híbrida entrou aí, até guerra híbrida. Veja o nível do debate. Muito bom, guerra híbrida é um conceito. Vamos falar sobre o termo globalismo. Acho que alguém fez uma pergunta sobre globalismo. Olha, o conceito de globalismo, professor Sérgio, é um conceito que hoje, nesse cenário, né, que ainda sofre os impactos tardios do Brexit, né, de 2016, onde a direita nacionalista teve um rompante muito grande, esse termo globalismo assumiu como sendo uma doutrina meio que teoria da conspiração na perspectiva da esquerda, né? E, obviamente, gerar toda uma tese conspiratória para empoderar os organismos multilaterais a tal maneira serem mais importantes, mais significativos do que os próprios Estados. Isso é que é o globalismo, grosso modo falando, né? É claro que essa perspectiva de globalismo, ela vai desde Kant, né, com a publicação da Paz Perpétua dele, lá em 1795, quando ele queria criar um sistema republicano sob a égide do direito cosmopolita, né, até hoje. Então, o globalismo, na verdade, e todo o ismo, né, como a gente utiliza, é uma forma de doutrinação. É uma forma de doutrinação e todo o ismo o é. Né? O capitalismo é uma doutrinação sobre a ideia do capital. O comunismo é uma doutrinação sobre a ideia marxista-leninista. E todos os ismos, assim, o são. Então, verdadeiramente, o globalismo ele está assumindo uma tônica bastante expressiva, de maneira refratária, negativa, porque justamente a agenda política de vários países ela está hoje na direita nacionalista. Né? E quando havia essa simetria, esse alinhamento muito tênue entre Trump e Bolsonaro, primeira metade do governo Bolsonaro e segunda metade do governo Trump, você tinha ali uma representação simbólica no mundo que verdadeiramente você tinha o globalismo como uma entidade demonizadora. Né? E é nessa perspectiva que o globalismo ele está na pauta, porque justamente estamos diante de um cenário internacional que ainda está sofrendo de maneira tardia a ressaca de 2015. Olha, para entender Brexit 2016, para entender a eleição de Então eu espero, rapidamente ele vai retornar para nós aqui. Bolsonaro. Isso, voltou, tranquilo. A eleição de Trump em 2016, a eleição de Bolsonaro tem outros fatores, tá? Mas para nós... Professor Tales, veja, a sua internet está travando um pouquinho. Inclusive, os internautas estão dizendo isso. Agora melhorou. O senhor está usando Wi-Fi ou está usando 4G? Wi-Fi, né? Porque geralmente é melhor. Se o senhor puder trocar para 4G, por incrível que pareça, principalmente para quem está em Recife, é muito melhor. Isso, pronto. Melhorou? Então, isso. Melhorou, isso. melhorou? Maravilha, fica à vontade. Estou usando o Wi-Fi. Mas eu posso... Exatamente. Pronto. Vou colocar. Pronto, vou colocar o 4G, peraí. Pronto, 4G. É verdade. 4G. Não, acho que alguém falou aí sobre a globalização começa com a escola de Sagres em Portugal. É verdade, eu concordo. Eurocentrismo, vamos tocar nisso aí rapidamente. Eu estou correndo aqui porque o horário passa muito rápido, né? Eurocentrismo, olha... Eurocentrismo, essa é uma palavra muito interessante. Olha, desde os gregos, né, os filósofos gregos, passando pela herança romana, até 1945, o eurocentrismo, de fato, teve o seu apogeu. Após 1945, o mundo deixa de ser eurocêntrico. Porque você vai ter duas jovens potências hegemônicas fora do eixo europeu. Embora a Rússia, a União Soviética, no caso, seja parte europeia, mas ela se identifica muito mais com a Eurásia. E os Estados Unidos, obviamente, fora do circuito europeu. Ela está no norte atlântico, né? No Atlântico Norte, mas não é Europa. Então, o eurocentrismo não é que ele perdeu o seu rumo, mas ele vem sofrendo pesadas baixas desde 1945. Mas o ideário ocidental, europeísta, ele continua muito forte. Porque nós aqui, no Ocidente, bebemos da fonte greco-romana,
de cultura, de saber, de filosofia, de poética, de estética, não é? De individualismo metodológico, de direitos humanos, isso tudo é greco-romano, né? Nós bebemos dessas duas fontes. Então, nesse sentido, o mundo hoje parece-me que ele vai novamente emparedar o velho continente diante de uma nova potência que está no Extremo Oriente, né, que está emergindo a partir desse ano agora, 2020, que é a China, e os Estados Unidos, que não estão na posição mais claudicante, não é? Continuando aí esse debate, mas de maneira menos agressiva, porque a China vem de maneira muito avassaladora. A China, meus caros, tem 1,45 bilhão de habitantes. Eu estive na China em 2016, e a China que eu visitei, Pequim, e algumas cidades em 2016, não tem nada a ver com a China hoje. Então, estou falando de 2016. Estou falando de 2092, não. Estou falando recentemente. Então, o grau avassalador de mudança é uma coisa absurda, né? É um país impressionante. E outra coisa, Luiz, é um país coletivista, tá? Nós temos dificuldade de entender a China porque nós somos ocidentais greco-romanos e, portanto, nós somos individualistas. Então, quando a gente pensa o que eu quero primeiro, vou fazer agora, né? Na China não é assim, porque a formação identitária, a formação antropológica do povo chinês, em grande medida, ele é coletivista. Então, você pensa primeiro, na verdade, o que você contribui para a sua família, para a sua aldeia, e em grande medida alinhado com o que o grande essa cultura tem, ou seja, o grande essa cultura tem a ver com o confucionismo? Eu falei grande Timoneiro, porque esse era o apelido naturalmente dado para o Mao Tse-tung, né, que foi vitorioso na Guerra Civil Chinesa e fundou a República Popular da China em outubro de 1949. Né? Então, grande Timoneiro. Muito. Tem, embora a China ela não traga na sua formatação político-jurídica a religiosidade como um fenômeno importante. Porque nesse aspecto, a Revolução de Mao, ela bebe da fonte, de alguma medida, do marxismo que considera a religião como o ópio do povo. Então a religiosidade, que é um fenômeno que geraria uma dualidade de lealdade, ou seja, eu sou pernambucano e sou evangélico, Mariazinha é católica e é... Não, ele não quer duplicidade de lealdade, ele quer que Thales, Mariazinha e Joana sejam todos leais a uma única coisa, ao partido e ao Estado. E não há outra lealdade possível. Aqui nós temos uma multiplicidade estilhaçada de lealdades. Eu sou recifense, sou pernambucano, sou alvirrubro, sou isso, sou aquilo. Lá não. Você é professor, olha, e o teu papel impressionante. As pessoas aí, eu não sei como é que está a sua agenda aí, seu horário, o professor Raul e outras pessoas estão pedindo, vale a pena estender um pouquinho, você não. Um pouquinho mais, porque a gente termina geralmente às 20 horas. Mas veja, a gente não falou ainda de Brasil. Então é outra lógica. Como é que fica o Brasil? Assim, faltou aprofundar um pouco mais. Como é que fica Bolsonaro após a derrota de Donald Trump? Como é que fica o Brasil? Praticamente governado por militares, nunca se teve tantos militares à frente de um governo, né? E cometendo, assim, para muitos especialistas, erros drásticos na economia, na política, na saúde, na educação. Enfim, a gente queria entender como é que fica o Brasil internamente, como é que fica o Brasil agora externamente, do ponto de vista ambiental. São várias as facetas desse país em face da vitória de Biden nos Estados Unidos, né? A aliança que foi firmada de linha nacionalista, de direita, antiglobalista, né, entre Trump e Bolsonaro, essa aliança vai precisar ser refeita a partir da vitória de Biden. Né? Biden estaria posicionado no centro e a sua vice-presidenta Kamala Harris está no centro-esquerda, tá? Ela é ainda mais um pouco à esquerda do que o próprio presidente Biden. Né? Então, nessa perspectiva, eu acho que aí é que entra a importância do Itamaraty. O Itamaraty é um corpo ministerial extremamente técnico, competente, e o Itamaraty precisa retomar e recobrar as suas tradições mais universalistas e não bilateralistas, como for o caso agora. Então o Itamaraty tem que retomar a sua tradição universalista e o Itamaraty vai ter de, naturalmente, fazer um trabalho de autocrítica na perspectiva de ser pragmático, né?
Porque veja só que coisa curiosa, Luiz. O Brasil ele é membro dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e tem uma aliança muito forte no âmbito dos BRICS, ao mesmo tempo que tem uma historicidade de pertença muito grande com os Estados Unidos, um vínculo muito forte. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconheceram o Brasil independente antes do que Portugal, inclusive. Então, a história antiga, densa, de uma agenda intensa. Então, o Brasil se viu órfão, ou pelo menos vai se ver cada vez mais órfão, com a ascensão agora de Biden, né, que puxa da direita nacionalista mais para o centro, e a sua vice-presidente talvez até para o centro-esquerda um pouco. Então, aí é que o Itamaraty vai fazer a diferença. O Itamaraty, com seu grau de competência, de profissionalismo e pragmatismo, vai tentar imprimir uma agenda pragmática, tirando um tanto desse personalismo né, bilateral e imprimir mais universalismo. O senhor acha que o Itamaraty, com Ernesto à frente, global player, com esse presidente à frente, trader, com influência de Olavo de Carvalho em vários segmentos desse governo, o senhor acha que esse governo vai conseguir mudar o Itamaraty? Vai abrir-se para essa mudança? O Biden também. O Itamaraty é uma carreira de Estado, ele pertence a um estamento da burocracia federal que é carreira de Estado. E mesmo com... Porque, veja bem, quem formula política externa no Brasil não é o Itamaraty. Né? Constitucionalmente, quem formula política externa é o senhor presidente da República. Ou a senhora presidente da República, no caso anterior, com Dilma, Temer, etc. É quem está no Planalto que dita as suas prioridades para a política externa. Então, qual é o papel do Itamaraty? É assessorá-lo ou assessorá-la, o presidente ou a presidente, né? Então, é nesse sentido que imagino que as hostes, né, dessa carreira de Estado possam orientar melhor para ter uma postura pragmática, porque senão a gente vai estar queimando muita ponte. Então, quando a gente queima muita ponte, a gente deixa de voltar, porque a gente vai fazer um arrudeio lá no Rio, lá bem mais distante. Então, na política, se a gente tem posturas muito aguerridas e agressivas e muito engessadas, isso faz com que a gente queime pontes. E quando a gente queima pontes, a gente não permite, naturalmente, o retorno numa eventualidade de mudança. Porque, veja, os presidentes, eles são transitórios. As instituições, como os estados, os estados são permanentes, mas os presidentes não. Nós não temos uma monarquia que é uma coisa vitalícia. Nós temos oscilação, nós temos votação de 4 em 4 anos. Então, o que acontece? É que o Itamaraty, que é permanente, o Itamaraty é permanente, tá? A instituição da presidência da República é permanente. Quem ocupa essa instituição é que é rotativo, é temporário, curto prazista. Então, eu clamo pelo restauro das institucionalidades, né? Porque quando a gente retoma as institucionalidades, a gente retira o peso dos personalismos. Eu tenho um vínculo de aliança com Mariazinha. Sim, mas Mariazinha pode morrer, Mariazinha pode ir embora, Mariazinha pode ir para Marte. E aí, como é que eu fico? Então é nesse momento que talvez imprimir um pouco mais de pragmatismo e de institucionalidade pluralista. É difícil, Luiz, não é fácil não. O momento é complicado, né? Raul, obrigado, meu velho. Obrigado, é um prazer grande. Então é nesse sentido que eu acho que precisa fazer muita rearrumação. E aí eu acho que essa rearrumação vai partir justamente desse final de ano, virada para o ano que vem, com essa nova Câmara, né, com a nova presidência da Câmara, já que o STF, felizmente, vetou a reeleição de Alcolumbre Maia, com a posse de Biden. Em breve a Alemanha vai ter uma mudança também de poder, Angela Merkel está 15 anos à frente, vai mudar também a maior economia da zona do euro, então vão ter mudanças importantes nesse primeiro semestre agora de 2021, que farão com que o Brasil precise repensar, imprimir mais pluralismo. Muito bem. Eu só queria entender uma coisa, professor. O senhor, analisando politicamente, obviamente, nesse trato, o que ocorre no Brasil. Veja, é muito perigoso o presidente da República, eu não estou querendo, obviamente, aqui fazer análise assim, político-partidária da presidência da República ou do governo Bolsonaro. Não se trata disso. Mas, assim, existem agendas, parece que são diferentes entre a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a agenda do presidente da República, que faz a política, né? Eles abrem confronto internacional com a China o tempo todo,
inaugurou o governo abrindo um confronto internacional com a França, inclusive xingando e até fazendo comentários desagradáveis em relação à esposa de Macron. Abriu, de uma certa forma, um confronto internacional agora com os Estados Unidos da América, porque foi talvez o último presidente da República do mundo, ou um dos últimos, a reconhecer a vitória de Biden. Bom, essa é a política externa do presidente da República. Tem algum núcleo duro no governo que sinaliza para os demais países do mundo que, olha, ignorem isso e mantenhamos as nossas relações? Eu pergunto isso porque a China faz fortes investimentos na África, inclusive no sentido de substituição de produtos agrícolas. A França agora, Macron traçou aí um acordo com os agricultores de lá, né, para eles também se voltarem para o mercado interno. Veja, em relação a produtos agrícolas. O senhor teme que, a médio e a longo prazo, o Brasil se torne um país isolado no mundo e que sofra muitas consequências econômicas? Ou é só bravata que ninguém leva em consideração esses arrobos da presidência? Porque eu acho que o povo fica confuso, né? Eu acho que o Brasil ele é tamanhamente importante no cenário internacional, e aí eu não acho que o Brasil deva ter aquele complexo de vira-latas, né, como dizia o grande pernambucano Nelson Rodrigues, né, o complexo de vira-latas. Não, eu acho que o Brasil é um país muito importante no cenário internacional, o Brasil é um país de relevo, né, e o que acontece é que essas agendas todas com esses países, a França, a Alemanha, Estados Unidos, o Extremo Oriente, elas às vezes sofrem certas acomodações que são muito, assim, não quero dizer naturais, porque a palavra não é essa, mas elas são frutos dessas acomodações da arena da política. Né? A política é a arte dessa digladiação. Né? A política é, de fato, essa microfísica do poder, como dizia Foucault. Né? Então, é nessa perspectiva que, para nós entendermos a eleição do dia 28 de outubro de 2018, que coloca Bolsonaro no poder, né, com 58 milhões de votos, a gente precisa entender os 5 pilares que o elegeram. Né? E quais são esses 5 pilares? O primeiro pilar é o pilar da agenda liberal, é o pilar da Fiesp, é o pilar da desburocratização tributária, de o Brasil sair dessa perspectiva de estar no ranking número 108 do Doing Business Index, né, de uma agenda mais liberal. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar da segurança pública e do militarismo. Esse é um pilar importantíssimo que elege Bolsonaro em 2018. O terceiro pilar é o pilar da lavajatismo, do partido da Lava Jato, que esse pilar, inclusive, eclodiu com a saída de Moro agora em abril, né? Que é o pilar da renovação da ética, etc., e por aí vai. O quarto pilar é o pilar evangélico, né? O pilar religioso, né? Que dá um suporte muito forte. Mercosul vive ou morre. Mercosul está na UTI e vai continuar na UTI durante um bom tempo. A gente pode voltar a falar disso. Esse é o quarto pilar, é o pilar evangélico. E o quinto pilar é o pilar do conservadorismo moral. É o pilar do olavismo, tá? Esses 5 pilares explicam os 58 milhões de votos, 57,7 milhões de votos do Bolsonaro, tá? E a gente percebe que cada um desses pilares, ao longo do tempo, ele vai ruindo. Por exemplo, o pilar do lavajatismo, né, do Moro, da ética, bandeira da... Esse pilar está um tanto ruindo, não é? Nesse ano agora que Bolsonaro busca o centrão fisiológico para garantir sua governabilidade, né? Então, a gente percebe que esse pilar eclodiu um pouco, não é? O pilar evangélico, eu acho que mantém ainda muito leal a Bolsonaro. O pilar do conservadorismo também, olavista, ele continua muito leal. O que é que realmente entrou em colapso? Esse pilar da lavajatismo, né? Esse pilar realmente trouxe uma fenda de governabilidade muito grande. E Bolsonaro se viu naturalmente obrigado a colocar Cássio Marques no STF, a partir do Centrão, para garantir governabilidade. Então, aquilo que foi levantado lá em 2018, que iria ser uma grande renovação, acaba naturalmente trazendo para aquilo que existe desde sempre, que é velha política. Luiz, toda vez que eu escuto a palavra nova política, me causa calafrio.
Porque não existe nova política. Existe política como ela é jogada. Existe política como ela é jogada na vida real. Nova política é um slogan para adquirir votos, tá? Porque política, ela ou se adentra na perspectiva do presidencialismo de coalizão do Brasil, com todos os seus malefícios e microcorrupções e por aí vai. Professor, olha, eu quero fazer uma pergunta. Eu não sei se as pessoas que estão aí então, o Brasil, ele é gostariam de saber o que eu quero saber. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Antes eu vou abrir a caixinha, porque Flávio pediu, ele disse que tem uma questão importante aqui. O Brasil tem alguma importância para o plano chinês? Essa é uma pergunta do Flávio José. O Sérgio Bezerra: a China tende a retaliar de alguma forma o Brasil em razão de todo o distrato do nosso governo? Olha aí. E mais uma, deixa eu ver se tem mais alguma. Não, basicamente isso. Fica à vontade. Muita. Eu quero saber o seguinte. É coisa de cinema. Todo mundo aqui assiste um pouco Netflix, assiste, enfim, série, etc e tal. Não. O Estado Profundo norte-americano, eu estou falando de Pentágono, CIA, FBI, essas instituições atuam realmente? Eu não sei se o seu amigo pode comentar isso livremente. Se eles jogam isso dentro dos países, fazem conspirações, se essas embaixadas aqui dentro trabalham dessa forma para desestruturar. Porque, não, fique à vontade. Fica à vontade, professor. Eu prefiro responder a pergunta da China. Eu acho que é o risco, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu responder da China. A China tende a retaliar o Brasil de alguma forma em razão de todo esse distrato. Foi o Sérgio que falou sobre se o Brasil sofre alguma... Deixa eu ver se a outra... Você pode botar a pergunta? Não, a do Flávio, né? Eu acho que foi a do Flávio aqui. O Brasil tem alguma importância para o plano chinês? Certo. E a outra pergunta também sobre China? Anterior? Não. Flávio. Pronto. Sim, muita. Veja bem. Olha, eu, na segunda-feira passada, dia 30, eu estava no evento da Apex, comandando aí o painel número 1, presidindo o painel número 1, e a Apex sentado no Itamaraty. E nela, nesse primeiro painel, havia 5 cônsules gerais, tá? Estados Unidos, Alemanha, China, Japão e Reino Unido. E no discurso da senhora cônsul-geral da China, a senhora Yan, que eu tenho muito carinho, muito respeito, ela delineou nas suas 12 páginas lidas, que eu até tenho acesso à fala dela, que o Brasil é prioritário, a palavra é essa, prioritário no relacionamento bilateral com a América Latina. Quando na agenda diplomática a gente escuta a palavra prioritário, a palavra estratégico, a gente fica já de orelha em pé. Porque sabe o que aquilo significa. Então, o Brasil e a China têm uma relação intensa. O Brasil, ano passado, celebrou 45 anos de início de relacionamento diplomático. O Brasil reconhece a China em 1974. E o Brasil é importantíssimo para a China na América Latina. O maior país da América Latina, a maior economia da América Latina, a maior demografia da América Latina e por aí vai. Primeiro fato. E o segundo fato, será que o Brasil... A segunda pergunta. O Brasil sofre a possibilidade de ter retaliação? Acho que não. Por causa da dimensão brasileira, não. O Brasil não é um player menor no cenário internacional. E outra, o Brasil é disputado de maneira muito cautelosa e cuidadosa entre esses dois polos. O que dificulta essa nova catequese chinesa nos trópicos brasileiros? É a distância cultural, né? A distância cultural nos torna realmente distantes da China. E não é só na perspectiva geográfica, é na perspectiva antropológica, né? Então, apesar disso, a China amarrou o Brasil, não só no âmbito dos BRICS, mas sobretudo no âmbito do NDB. Vocês sabem o que é NDB? É o New Development Bank, que é o Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que está sendo presidido desde setembro agora, por um brasileiro, que é o Marcos Troijo. Tá? Então a China vai ter uma diplomacia de carteira aberta
para retroalimentar financiamentos para o Brasil, para que o Brasil se torne cada vez mais palatável a esse projeto. Vamos observar a reunião de cúpula dos BRICS no ano passado em Brasília, em novembro. Qual foi a fala do presidente Xi Jinping? Foi essa, de que a China tinha uma linha de crédito de 100 bilhões de dólares para o Brasil. Então, a China considera o Brasil prioritário, não vai partir para essa dinâmica de jogo sujo, de retaliação mútua. O que tem são bravatas, notas à imprensa, tal, mas isso é da superfície. Na diplomacia dura, no núcleo duro do poder, existe uma expressão que a gente chama de mercado imenso também, Alessandra, é isso mesmo. Existe uma expressão na diplomacia, no jogo duro do poder, que é interesses supervenientes. A China tem interesses de múltiplos canais e múltiplos níveis no Brasil. Então não vai retaliar, porque o Brasil tem tamanho peso, tamanha importância, que é mais interessante que ela traga o Brasil para uma certa aproximação, sobretudo após essa mudança na Casa Branca, que vai acontecer com a posse de Biden. Então é nessa perspectiva que a gente vai ter ainda muita transformação, e não acho que essa retaliação ela vai acontecer. A China precisa do agronegócio brasileiro, das commodities agrícolas brasileiras, das commodities metálicas brasileiras, sobretudo, especificamente, do nosso minério de ferro. Então, é nessa perspectiva que eu não acho que vai ter essa retaliação. O Brasil não é um país de capital político menor. Tá? E o chinês trabalha com uma estratégia de médio e longo prazo. A China trabalha com a paciência fria, que lembra muito a frase lá de Mao Tse-tung antes de morrer em 76, quando ele dizia: grande timoneiro, qual foi a influência da Revolução Francesa sobre a sua Revolução de 49? Sabe o que ele disse? Ele disse: Revolução Francesa? Eu não presto nem muita atenção a uma revolução dessa tão recente. Então eles trabalham com a lógica de longo prazo. Nós é que somos imediatistas e curtoprazistas no Ocidente. Eles Maravilha, professor. Eu acho que eu preciso liberar o amigo. Já exploramos demais o seu conhecimento, da sua gratuidade, da sua generosidade. Eu gostaria que o senhor mandasse aqui um abraço e um recado. Aqui, olha, tem jovens estudantes, professores, escritores, cientistas, mas assim, aquele recado cirúrgico para os jovens estudantes que precisam ingressar no curso superior e que queiram fazer ciência política, que é uma área maravilhosa. Eu passo as palavras finais ao doutor Tales de Castro para ele fazer essas suas considerações. Com certeza. É verdade. Aldo Vilela vai ficar com inveja desse debate, eu viu? Eu saio daqui mais enriquecido. Essa troca faz com que a gente cresça e se humanize cada vez mais. É na troca que a gente ganha, né? Não no monolito, né? Na doutrinação unilateral. É na troca. Então eu quero parabenizar todos. O grande Aldo, amigo e irmão. E quero desejar a todos vocês que estão no segundo grau, hoje ensino médio, né? Que vocês leiam bastante, que vocês maximizem, potencializem cada dia de aula, bebam da fonte. Você sabe uma coisa que me enriqueceu muito quando eu estava fazendo doutorado? Aula de literatura. Você pensa em literatura, não sei o que, meu Deus do céu, como aquela coisa enche a gente de humanismo, né? O romantismo, o realismo, a literatura, a poesia de Drummond, a poesia de Carlos de João Cabral de Melo Neto, isso tudo faz com que a gente seja humano. E para a gente analisar os fenômenos humanos da área internacional, a gente precisa mergulhar nisso aí. Então maximizem cada dia. Meu querido, muito obrigado. Prazer grande. E saiba que eu quero dizer para todo mundo aqui que o professor Tales não só está no Instagram, como também na rádio CBN. Escutem. Vale muito a pena. Quais são os dias que o senhor está na rádio CBN e o horário? Oportunidade. Viviane. Segunda a sexta-feira. Viviane, um beijo grande. Simone, outro beijo. Eu estou na CBN segunda a sexta-feira, ali de 2h30, 14h30, 5, 7, 6 minutinhos todos os dias. Segunda a sexta-feira. Professor, um abraço grande. Muito obrigado mais uma vez. E quando precisar do amigo, o nosso WhatsApp continua conectado, viu? Tudo de bom. Um temperozinho de internacionalismos, né? De temas internacionais e provocações.
Vou liberar o professor Thales e continuo com os amigos aqui para o sorteio de livros. Minha gente, muito obrigado pela presença de todos. São exatamente 20 horas e 10 minutos. Continuem firmes aí, que eu estou trazendo aqui, ó, Na Trilha do Golpe, tá? Uma produção do Túlio Velho Barreto, cientista político, e Laurentino Ferreira. Aguardem aí, nós temos filosofia para não filósofos, nós temos mais livros de filosofia, nós temos ciência política para sortear para vocês, ó. Ciência política, estudos políticos, maravilha, tudo a ver com o tema de hoje. Nós temos um fantástico livro de história aqui, Paz em Berlim, tá? Paz em Berlim, a Conferência de Potsdam em 1945 e seu mister de encerrar a Segunda Grande Guerra Mundial. E eu tenho 2 livros, Na Trilha do Golpe, 1964, a ditadura militar brasileira, né? Revisitada, um trabalho organizado pelo cientista político, repito, Túlio Velho Barreto e Laurindo Ferreira. Laurindo Ferreira, Laurindo é do sistema Jornal do Comércio, né? Do sistema Jornal do Comércio. Quero aproveitar também e agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos 3 canequinhas aqui, né, para sortear, Mania de History. Nós temos 3 canequinhas. Agradecer ao Dr. Raul Manhães de Castro, mais uma vez, ao Dr. Francisco Machado Manhães de Castro. Agradecer a Girtu, o nosso amigo Girlândio, que trabalha com turismo aí no município de Escada. Agradecer ao IPEAS Saúde, pelos marcadores, pelos separadores de página aqui, ó. Que coisa linda esse brinde, né? Que eu já entrego o livro com o marcador Mania de History. É super legal isso. Minha gente, eu quero também aproveitar a ocasião para pedir um pouquinho de paciência. Eu estou sozinho hoje aqui, então o que é que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui os nomes das pessoas, que aqui é tudo assim. É tudo assim, feito de forma artesanal e transparente. Ó, vou recortando aqui o nome das pessoas, tá? Vou ler, inclusive, o nome das pessoas que vão entrar na caixinha. Se faltou alguém, por gentileza, coloquem aí nome e cidade, tá certo? Para que a gente possa colocar o nome de vocês aqui na caixinha de sorteio. Quero agradecer à Academia Pernambucana de Ciências. Muitos professores doaram livro para a gente. Estaremos aqui na quarta-feira com a professora geógrafa Edivânia Torres. Atenção, Sérgio Bezerra, atenção, Sérgio, hein? Edivânia Torres, professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, comentando Milton Santos. Aqui no Mania de History, na próxima quarta-feira. Estaremos com o professor doutor Flávio Valente, comentando uma obra também dele, muito importante, sobre nutrição, tá? Tudo isso nesta semana super especial. Eu vou terminar de ler a agenda aqui para vocês daqui a pouquinho. Como eu estou sozinho hoje aqui, pessoal, perdão. Eu estou aqui fazendo tudo, eu estou aqui batendo pênalti e correndo para cabecear. Imaginem a loucura, né? Eu vou ler o nome das pessoas que eu consegui registrar para o sorteio. As pessoas que não estiverem aqui podem citar ainda aí o seu nome. Não sei se o professor Marcelo Mendes quer concorrer a livros e a canecas Mania de History. Eu acho que ele merece, né? Marcelo é um grande parceiro, um grande amigo. Deu uma gaitadinha aí. Eu vou colocar aqui. João Marcelo. Olha, ganhamos mais um patrocínio, Raul. A Open Redur. Olha, plataforma educacional da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Informática. Open Redur, do grande Alexandro Gomes. Muito obrigado, Alexandro, pela força. Estou usando a camisa aqui para fazer a propaganda da Open Redur. E dia 17 estaremos com ele aqui, fazendo uma live especial, né, sobre a Open Redur. Minha gente, vejam bem. Marcelo, só um minutinho. Já botei o teu nome aqui, aguarda um minutinho, que eu vou te chamar daqui a pouco. João Marcelo está aqui. Lucas Silva, de Escada, também está aqui na lista para ganhar ou uma caneca ou mais um livro, não é? A Suzana Paulino, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também está aqui. Coloquei aqui, não sei se ela continua aí.
Mas assim, as pessoas de Recife, eu ainda consigo entregar. Eu estou deixando lá na sede do MTC, na Gervásio Pires 404. Maria da Herê Monsenhor, terceiro ano D, aí do município de Escada, também está na lista, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bruno de Camartã Lima Barreto da Rocha, Recife. Bom, eu vou colocar. Calma, deixa eu confirmar os nomes que estão aqui. Guilherme Mateus, Escola Monte Sinai, Escada Pernambuco. Estaremos sorteando daqui a pouco livros e canecas Manias de History. Esse daqui é de Adila Silva, da Escola Zenóbio Lins, também de Escada Pernambuco. Deixa eu ver quem mais entrou na lista aqui. Flávio José, nosso querido Flávio José, continua na lista dos sorteados, ou dos possíveis sorteados. Areildo Júnior, Escada, Zenóbio Lins, também Zenóbio Lins. Ana Cláudia Monsenhor, primeiro ano D. Gleibson, da Escola Monte Sinai, Escada Pernambuco, tá? Tá todo mundo mangando de mim aí, ó. E a Suziana, de Ipojuca, mais uma vez. Adriana Oliveira, entrando mais uma vez na lista dos sorteáveis de hoje, tá? Livro nunca é demais. Hoje eu fui a Recife e trouxe mais uma caixa repleta de livros. Agradecendo aí ao professor Raul, aos amigos do professor Raul, aos membros da Academia Pernambucana de Ciências, tá, minha gente? Porque essas pessoas têm colaborado demais conosco. Demais. Deixa eu pegar aqui uma caixinha agora para fazer o sorteio. Só um minutinho. Vocês vão ficar só com o cenário aí, tá? Só um minutinho. Pronto. Peguei a caneca Mania de History. Epa, entrou mais um nome aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, Ismael, segundo B, advogado José Davi Gil Rodrigues. Peraí, Ismael, segundo ano B, ADM, ele é da ETE Gil Rodrigues, que é aqui de Jaboatão, né? Em breve eu estou entregando esses livros aqui de Jaboatão, eu vou entregar ao professor Sérgio Bezerra. Ele foi sorteado, ganhou uma caneca conosco, né? Eu vou entregar para ele não só os livros, como também as canecas que foram sorteadas aqui, ou que serão também sorteadas hoje, né? Aqui, ó, colocando tudo aqui dentro para sorteio, tudo de forma transparente. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, rapidíssimo. Professor Raul aí na França, não durma ainda, aguarde um pouquinho e fique torcendo aí pelas pessoas que estão participando da nossa live de hoje. Professor Thales de Castro arrasou, minha gente, deu uma aula, deu uma verdadeira aula de geopolítica internacional. Eu sou imensamente grato a Dr. Raul e a Simone Castro. Que maravilha, que maravilha. Eu, sinceramente, esse homem é muito especial, viu, gente? Eu escuto ele sempre na Rádio CBN, é um professor, um profissional de altíssimo nível, e abriu mão de parte do seu tempo, né, para conversar conosco aqui, falando uma linguagem simples, fácil, para que todo mundo entenda. Antes de fazer o sorteio, deixa eu registrar aqui que no dia 9 estaremos com a professora Edvânia Torres, da Universidade Federal de Pernambuco, agora, né, quarta-feira, depois de amanhã. Dia 10, com o professor e doutor Flávio Valente, sobre nutrição. E na sexta-feira, dia 11, com Yves Tourner, diretamente de Lyon, da França. Ele vai dormir mais cedo, comentando o livro Primo Davi, que é um livro muito importante. Yves Tourner, na sexta-feira, dia 11. Na sexta-feira, dia 11, como é um sextou, né, como a gente chama, a gente virando para o sábado tem um pouco mais de tranquilidade. Eu estou trazendo o Wellington, que é escritor e ex-editor
da CEP, da Companhia Editorial de Pernambuco. Então, ele vai entrar logo após o Ives Torner. Então, ele vai, inclusive, comentar o trabalho de Pádua, né? Nosso amigo escritor, que está sempre aqui participando das nossas lives. Então, vamos lá? Podemos começar rapidinho, que a galera está esperando aí. Chegou a hora do sorteio, gente. Ninguém sai daí ainda, temos 21 pessoas. É coisa rápida. Tenham certeza que ele amou. Está presente aqui. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado. Para nós, foi um presente. Beatriz, deixa eu colocar o teu nome aqui, tá? Beatriz Castro. Perdão, Beatriz Caroline, tá? Cabo de Santo Agostinho. A Beatriz faz parte de um grupo de leitura, gente. Inclusive, esse grupo está fazendo agora, no fim do ano, trocando presentinhos, né? Que é o que a gente chama de amigo secreto. Pronto, fechou. Agora chegou a hora do sorteio. Vamos lá? Vamos torcer a primeira pessoa sorteada de hoje com a caneca Mania de History. É de escada da Escola Zenóbio Lins, o Adeildo Júnior. Escada Adeildo Júnior, uma caneca Mania de History. Mania de History. Atenção, é igual a essa daqui, ó. Tem essa que tem o professor Raul como amigo, parceiro, patrocinador, e tem outra que tem a Redur. Deixa eu ver aqui, a Open Redur. Não, essas duas aqui é com o professor Raul. Mas tem outra que tem com a Open Redur, né, que é uma ONG, uma instituição, não é uma ONG, é uma instituição da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalha através de uma plataforma digital com a educação, tá? De forma bem dinâmica, através de jogos, enfim. A gente vai conhecer melhor isso daqui a pouquinho. Lá para o dia 17, está chegando. São 3 canecas. 3 canecas. A próxima caneca vai para... Ele não ganhou ainda. Vai para o Flávio José. Aí do município de Escada, Flávio José, que já tinha sido sorteado com livros, mas não com canecas Mania de History. Então a gente separa aqui. E a última caneca de hoje vai para... Deixa eu ver aqui. Suzana Paulino. Se ela estiver aí, Suzana deve ser de Recife, eu não sei. Tem aqui a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Se ela for de Recife, Suzana, confirma aí se você estiver aí. Eu vou deixar a tua caneca lá na sede do MTC. Rua Gervásio Pires, 404. Aí você conversa comigo no direct, né? No privado, tá bom? Tá aqui as canecas já separadas. Vou sortear esse livro agora, que tem como organizadores Túlio Velho Barreto e Laurindo Ferreira, Na Trilha do Golpe de 1964. Tá? Fundação Joaquim Nabuco com o Jornal do Comércio. Uma parceria. Chamando aqui agora. Quem ganhou este livro? Lucas Silva, de Escada, Pernambuco. E segue junto com um marcador de livros Mania de History, que tem o patrocínio do IPEAS, consultório aí de saúde aí no município de Escada. Então, aqui separadinho, inclusive com dedicatória de Túlio Velho Barreto. Olha só. Cientista político dos mais renomados do Estado e do Brasil. Diga-se de passagem. Próximo livro. Ah, você já ganhou caneca, Flávio? Então vai ficar para tua mãe, cara, porque não tem como devolver mais. Paz em Berlim. Vai para Maria. Maria do 3º ano D do EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Eu só peguei o primeiro nome dela porque ela colocou aí o primeiro nome dela, tá? Só o primeiro, Maria, mas ela colocou a série, 3º ano D, tá? Exatamente, Raul. Flávio, dá para a sua mãe. Perfeito. Então, Maria, tá aqui separadinho o teu livro. Olha que coisa linda. Paz em Berlim, sobre o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, estudos políticos, filosofia. Vamos ver o próximo livro. Atenção, vai para
vai para Adila Silva. Adila Silva, do Zenóbio Lins. Adila Silva, eu acho, ela tem a cara desse livro aqui, ó. Filosofia para não filósofos. Numa linguagem bem simplesinha, para ela compreender o que é filosofia. Então, separando aqui para Adila Silva, com dedicatória e tudo, tá? Olha só. Eulálio Cabral. Eulálio Cabral, Raul, doou hoje pra gente mais uma caixa de livros. Fantástico. Muito obrigado, Eulálio. Olha aí, Mania de History. Marcador, tudo separadinho. Vamos para o próximo. Deixa eu separar aqui, gente, para não fazer confusão, né? Só temos mais três para terminar a noite de hoje. E a gente retorna na quarta-feira. Guilherme Mateus, da Escola Monte Sinai, temas de filosofia. Temas de filosofia. Parabéns, Guilherme. Segue para você um livro, tá? Com dedicatória de Eulálio Cabral. E não esqueçam, hein? Esses livros, o pessoal de escada deve pegar na EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Na quarta-feira eu estarei levando e eu deixo lá na sala dos professores, depois fica na direção da escola. Só é chegar lá e pedir, e se identificar, obviamente, porque todos os livros ficam com o nome da pessoa e com o marcador Mania de History. Penúltimo livro de hoje, para a gente largar, né? Para a gente largar. Eita, é a cara dele. Professor João Marcelo. Professor João Marcelo, Na Trilha do Golpe. Na Trilha do Golpe, um trabalho espetacular, produzido, organizado pelo cientista político Túlio Velho Barreto e Laurindo Ferreira, do Sistema Jornal do Comércio. Na Trilha do Golpe. Marcelo, vou deixar em Recife para você, inclusive, segue com dedicatória do mestre Túlio Velho Barreto, tá? Vou deixar para você aí, na sede do MTC, que é o Movimento de Trabalhadores Cristãos. Separado aqui. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. O último livro de hoje é essa pecinha daqui, ó. Olha, por nada, Marcelo. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado. Para quem gosta de ciência política, tá aqui, ó. Coisa linda. Aqui, ó. Vamos ver quem é que vai levar para casa essa obra-prima. Editora Universidade de Brasília. Vem também todos os livros de Eulálio, vem com dedicatória. Eulálio. Grande Eulálio. Amigo aí, amiguíssimo do professor Raul, né? Irmão aí do professor Raul. Amigo e irmão. Gleibson, da Escola Monte Sinai de Escada. Gleibson, da Escola Monte Sinai de Escada, acaba de ganhar um livro, Estudos Políticos, que serve para todas as idades, todas as gerações, né? Especialmente para as pessoas que querem fazer universidade nessa área, curso superior nessa área. E mesmo quem não queira, gente, conhecer o universo político, conhecer a lógica da política, se envolver, participar é fundamental. Todos nós somos seres políticos. Então, encerramos por hoje, agradecemos imensamente a presença de todos, especialmente ao professor Raul, meu amigo Marcelo, muito obrigado, meu irmão, professor Sérgio, todos os estudantes que entram aqui, não só para concorrerem a prêmios, as canecas Mania de History, mas, acima de tudo, em busca de conhecimento. Hoje foi uma aula extraordinária, né, sobre geopolítica. Eu saí daqui muito mais sabido, muito mais inteligente. Como diz o professor Raul, chamem outros. Vamos contaminar, vamos trazer mais gente na quarta-feira para conversar com a geógrafa, a professora Edivânia Torres, da Universidade Federal de Pernambuco, porque ela vai comentar a obra de Milton Santos, o maior geógrafo deste país, um baiano espetacular, amigo do grande cientista pernambucano Josué de Castro, tá bom? Marcelo, vamos trazer a juventude, Marcelo, vamos trazer os estudantes, vamos trazer. Viva Thales, viva Raul, João, Leonardo, um beijo para vocês no coração, uma boa noite e um forte abraço.
Quarta-feira a gente está de volta. Valeu, fui! Tchau!